Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando nesse trimestre a lição que tem por título Vida, Morte e Eternidade. Estamos falando aqui sobre os grandes temas da vida, né? A morte, o sofrimento, qual a nossa origem, né? Qual o propósito da nossa vida aqui e qual o nosso destino final. Para onde nós vamos depois da morte? Existe vida após a morte? Então a lição ela vem comentando esses temas e nós já aprendemos aqui que nós fomos criados por Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não fomos criados para a morte, mas a morte passou a fazer parte da nossa realidade por conta do nosso pecado. O pecado de Adão e de Eva trouxe a morte à humanidade, não só a humanidade, mas os animais, a natureza, né? A natureza morre. Os animais, as plantas, o mundo geme, o mundo sofre por conta dos pecados que nós cometemos. E qual a solução para tudo isso aí? A solução para tudo isso foi o resgate. Jesus ele se dispôs a resgatar a humanidade agora sofredora, né? Porque a humanidade não podia de si mesmo alcançar a salvação. Então a salvação é concedida ao homem pela graça, ou seja, como um presente imerecido, porque o ser humano não merece. O ser humano se tornou inimigo de Deus e agora Deus, em todo o seu amor, estabelece um plano ali para a salvação do homem. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Porque o tema de hoje é Ele morreu por nós. Então vamos lá, né? Antes da gente entrar aqui na leitura dos textos, nos comentários, eu quero pedir a ajuda de vocês, porque o canal ele não está crescendo como deveria, né? E como é que o canal cresce no YouTube? O canal, para crescer no YouTube, ele precisa das curtidas, ele precisa dos comentários, né? Então, a inteligência artificial do YouTube, quando ele vê que determinado canal tem comentários, tem curtidos, então ele entende que aquilo ali é relevante e ele começa a divulgar, ele começa automaticamente a divulgar, o canal começa a aparecer para outras pessoas, e aí novas pessoas vão descobrindo o canal. Então, na verdade, quando eu falo das curtidas aqui, não é porque eu quero que você ache o canal legal, não é por isso, é porque eu entendo que o propósito do canal é um propósito nobre, que é de levar o evangelho eterno para as pessoas, não é só para comentar a lição para quem é da igreja, mas para alcançar pessoas que não conhecem o evangelho também. E para que isso aconteça, ele precisa da divulgação, né? Precisa chegar a outras pessoas. E quem ajuda nisso aí é você, com a curtida e com os comentários, tá bom? E pode colocar comentários lá, perguntas, eu vou responder, né? Pode ser que eu não responda na hora, mas eu vou responder, tá certo? Pode deixar comentário positivo, comentário negativo. O importante é que você deixe lá e os comentários negativos me ajudam até a entender uma forma melhor, para encontrar uma forma melhor de poder transmitir o conhecimento aqui, a mensagem para você que está assistindo, tá bom? Então é isso aí, conto com a ajuda de vocês todos aí que participam dos estudos aqui no canal. Então vamos lá, vamos ao primeiro texto, né? Vamos entender aqui por que Jesus morreu por nós. Qual o propósito de Deus com isso aí? Por que foi necessário isso? Então vamos ao primeiro texto. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Esse texto aqui, eu gosto muito desse texto aqui, porque ele evoca aquela situação que foi passada ali pelos israelitas no deserto. Talvez você não conheça a história, mas é assim, quando o povo de Israel saiu do Egito e foi com a intenção de chegar a Canaã, a terra prometida, eles ficaram ali vagueando pelo deserto ali durante 40 anos por conta da desobediência deles. E em um determinado momento, né, quer dizer, em vários momentos, o povo se rebelou contra Moisés ali, porque achava que não ia ter comida, achava que não ia ter água. E num desses momentos, numa dessas murmurações do povo, Deus ele retirou a proteção que havia sobre o povo de Israel e permitiu que as serpentes do deserto invadissem o arraial, o acampamento, e essas serpentes, chamadas na Bíblia de serpentes abrasadoras, porque as pessoas que eram picadas pelas serpentes sofriam muito antes de morrer
com febre alta, o corpo queimando. Então eram serpentes abrasadoras, porque o veneno fazia isso com o corpo delas. E depois disso morriam. Então o povo começou a sofrer ali por conta das serpentes, resultado da murmuração. E aí, quando o mal veio, eles foram atrás de Moisés, né, arrependidos, e pediram para que Moisés tomasse alguma atitude, os ajudasse de alguma forma. Moisés conversou com Deus e Deus deu a seguinte orientação: olha, Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, vai colocá-la numa haste, e todo aquele do povo de Israel que for até a serpente e olhar, aquele que foi mordido pela serpente, né, que estava ali sofrendo com o veneno da serpente no corpo, e olhasse para a serpente de bronze, viveria. Então a solução era muito simples para a salvação do povo de Israel ali no deserto. Eles apenas tinham que olhar para a serpente de bronze. Olhava para a serpente de bronze e o efeito do veneno passava imediatamente. E olha como que o ser humano é. Teve gente que não foi. Aqueles que foram curados. Então logo a notícia se espalhou pelo arraial ali, mas teve gente que não foi. Morreu com veneno, mas não foi. A rebelião contra Moisés era tão grande que mesmo ali com a solução do problema diante deles, eles preferiram continuar sofrendo, sei lá, imaginavam que por suas próprias forças iam conseguir sobreviver ao veneno da serpente, mas não, morreram. E o que isso significa para a gente, né? O João, aqui no Novo Testamento, ele fala que assim como a serpente foi levantada no deserto, para a salvação daquele povo ali no deserto, que havia sido inflamado ali pelo veneno abrasador das serpentes, Jesus deveria ser também levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aí o texto, né, parece assim que não significa nada, mas quando você conhece a história, você entende tudo. Jesus ele seria levantado como? Jesus seria levantado na cruz. Né? Aquela serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, ela prefigurava Jesus que seria levantado na cruz. Seria levantado na cruz e morto na cruz. Então, da mesma forma como o povo que se dirigia à serpente de bronze e era curado do veneno da serpente, da mesma forma nós hoje, quando nos dirigimos à cruz de Cristo, né, não à cruz literal, porque a cruz literal não existe mais, Jesus não está mais na cruz, mas quando nós entendemos e aceitamos o significado da cruz, aí nós podemos ser curados do veneno da serpente. A serpente é o diabo, e o diabo ele nos contaminou com o pecado. Esse é o veneno do diabo. O veneno que queima, o veneno que nos destrói, né? Um veneno que vai queimando aos poucos ali até nos levar à morte. E pode ser que um ou outro acredite que tenha forças, assim como no passado acreditaram, tenham forças para vencer esse veneno. Existem muitas doutrinas, muitas crenças aí que ensinam isso. Dentro do cristianismo mesmo. Há crenças de que o homem, por meio de muito estudo, de muita dedicação, ele vai conseguindo mudar o seu caráter, vai transformando sua natureza, e aí ele consegue, por meio das suas obras, alcançar a salvação. Mas isso é um engano terrível. O fogo da serpente continua queimando lá, e aqueles que acreditam nisso vão perecer. Só existe um caminho para a salvação: é aceitar o sacrifício de Cristo na cruz por nós. É entender que nós somos pecadores, que não temos condições de alcançar o céu por nossas próprias forças e que nós precisamos de um resgatador. Nós merecíamos a morte, mas aí Deus enviou um resgatador para morrer no nosso lugar, para pagar a dívida. E agora que a dívida foi paga, eu não mereço mais a morte, mas eu tenho que andar em conformidade com esse meu resgatador, com o meu libertador, para que junto com ele possa entrar na Canaã celestial e receber a vida eterna, de fato. Né? Então, esse é o plano da salvação. A lição ela está dividida em 5 tópicos, né? Mas nós vamos comentar apenas 3 por conta do tempo aqui. E o primeiro tópico vem falando desde a fundação do mundo. Uma coisa que nós temos que entender sobre esse plano que Deus estabeleceu junto com o Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade ali em comunhão, em concílio, estabeleceu um plano para que, se o homem pecasse, ele pudesse ser resgatado. E quando foi que Deus estabeleceu esse plano? E como que eu sei que é plano? Então a gente vai ler um texto que fala justamente que é um plano.
Lá em Atos 2, 22, 23 diz assim: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Então, olha só o que o texto diz. O texto fala que esse Jesus que foi morto, né, pelos homens, ele foi enviado por Deus conforme um plano determinado e conforme a presciência de Deus, ou seja, segundo a sabedoria de Deus e o entendimento de Deus das coisas, esse plano foi formulado, foi determinado, né? Ele teve o seu cumprimento na morte de Jesus na cruz. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele usa isso aí para ensinar que a presciência de Deus havia determinado a morte do próprio filho, porque fazia parte do plano, ele condena aqueles que crucificaram Jesus. Isso aí dá um nó na nossa cabeça. Mas, peraí, mas se ele tinha que morrer, como é que ele ia morrer se não matasse? Né? Lembrem-se que o Cordeiro Pascual, ele era morto, ele era levado diante do sacerdote e era morto pelo ofertante. Mas o ofertante, quando fazia isso, ele não estava fazendo isso por maldade, havia até uma certa angústia em cortar ali o pescoço do animal para que o animal pagasse a dívida daquele homem. Então, como seria o plano da redenção se os homens maus não tivessem levado Jesus? Certamente os homens bons teriam que levar Jesus, os homens que estariam de acordo com o plano teriam que oferecer Jesus. Jesus teria que morrer de qualquer forma, teria que morrer de um jeito ou de outro. Mas infelizmente morreu de um jeito pior. E ele foi rejeitado pelo povo que o recebeu, o povo que foi preparado durante anos para recebê-lo, o povo que recebeu a promessa da vinda dele e o povo sobre o qual ele seria rei, porque ele seria da descendência de Davi. E tudo se cumpriu conforme as profecias indicavam. Infelizmente, esse povo o rejeitou. Não todos, né? Não todo o povo. Mas a nação judaica, infelizmente, rejeitou o seu Messias, e isso trouxe um problema sério sobre o povo, né? sobre a nação. Mas aqueles que aceitaram, aqueles que olharam para a cruz, esses viveram. Então, entenda já de princípio aí, né? Lá no Apocalipse dizendo assim que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, o plano. A gente sabe que Jesus não morreu na fundação do mundo, Jesus morreu quase 4.000 anos depois da fundação do mundo. A gente sabe então pelo texto, a gente entende pelo texto de Apocalipse, que Jesus, o plano para que Jesus morresse já estava formulado desde a fundação do mundo. Nesse sentido, ele estava morto já, porque o plano ele ia seguir à risca. Né? Jesus ia cumprir o plano à risca. Então ele já estava morto, era como se já estivesse morto. E Jesus fez tudo isso, né, junto com o Pai e o Espírito Santo, ele fez tudo isso por amor à humanidade. O texto que segue esse texto de João aqui, que a gente acabou de ler, é aquele que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tópico seguinte, está consumado. O texto declara o seguinte: quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Então Jesus ali na cruz, ele consuma o plano da redenção. Né? O está consumado ali significa, olha, concluiu o plano. O plano foi seguido à risca, está completo, e agora a humanidade, por meio da minha morte, está salva. Né? A minha morte agora, a morte de Jesus, ela não só salva a humanidade, não. Ela resolve uma série de problemas, uma série de questões. Né? Por exemplo, o caráter de Deus foi colocado em xeque lá por Satanás no céu. A cruz do Calvário resolve esse problema. As mentiras de Satanás, o veneno de Satanás que Satanás espalhou pelo universo, né, junto com os anjos, ainda borbulhava. A morte de Jesus na cruz resolve esse problema também. A morte de Jesus na cruz resolve o problema do ser humano. Né? O ser humano deveria morrer. Jesus morre no seu lugar. A morte de Jesus na cruz possibilita ao homem a renovação do seu espírito, porque Jesus agora tem um poder para trabalhar no caráter do homem, transformando o ser humano
naquilo que Jesus pretendia que ele fosse desde o início, a imagem e semelhança de Deus. E o plano da redenção, a morte de Jesus na cruz, ele garante que nunca mais o mal se levantará outra vez no universo. Então a morte de Jesus ela é um sacrifício pleno, perfeito e completo. É isso aí. É isso que significa o está consumado de Jesus na cruz. Ele resolve tudo. O tópico final aqui, o significado da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Paulo, em outra passagem, ele vai dizer assim, que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? Primeiro o judeu, depois o grego. Então, o poder de Deus, o evangelho e a morte de Jesus é a mesma coisa, porque o evangelho, as boas novas, quais são as boas novas? As boas novas é que o Messias chegou. As boas novas é que o Messias veio para morrer como cordeiro, como vítima, em substituição ao pecador que somos nós. Jesus foi levantado ali para que todo aquele que olhar para ele tenha a vida eterna. Então, o que nós aprendemos disso aí? Aprendemos que a nossa salvação, ela depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. Jesus não pede nada para que nós façamos, né? Então você pode fazer milhões de coisas, mas isso não vai garantir a sua salvação. A única coisa que ele pede é que olhe para ele na cruz. E olhar para ele na cruz significa aceitá-lo como seu salvador pessoal. Esse é o significado de olhar para a cruz. Não é ficar diante de uma cruz, ajoelhado, orando para a cruz, abraçado numa cruz literal, beijando a cruz. Isso não resolve nada. Isso são obras também, obras mortas. O que resolve é aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E aí sim ele pode trabalhar na vida, ele pode derramar as bênçãos da graça dele sobre cada um de nós. E depois de aceitarmos Jesus como Salvador, aí começa a transformação do caráter. Certo? Então, olha, nunca pense que primeiro tem que transformar o caráter para chegar até a cruz. Não. Primeiro a cruz, depois o caráter é transformado. Primeiro a cruz, depois as obras. Primeiro a cruz, depois o aperfeiçoamento. Porque na cruz nós já encontramos a salvação. Então, olha só, você não é salvo porque obedece, entendeu? Olha como é o plano da salvação, hein? Você não é salvo porque você obedece. Você obedece porque você está salvo. É na cruz que você é salvo. Quando aceita Jesus, você é justificado diante de Deus. Você é considerado justo nas cortes celestiais. E aí, se você morrer naquele dia, naquele instante, você já tem a salvação garantida. Como aquele homem na cruz. Aquele homem na cruz não teve tempo de sair da cruz para fazer grandes coisas, não. O que ele fez ali, ele deu, foi um grande testemunho. Uma coisa ele fez, porque ó, a partir do momento que você aceita Jesus, a sua obra, a sua vida já começa a fluir bênçãos para outras pessoas. Aquele homem na cruz é uma bênção para nós hoje. Aquele ladrão. Ele representa o que nós somos, criminosos, mas criminosos que têm a chance de alcançar a salvação, olhando como ele fez para Jesus na cruz do Calvário. E como foi que ele olhou? Ele falou assim, olha, esse aqui, nós dois merecemos, falou para o outro ladrão, nós dois merecemos isso aqui, mas ele não merece. Ele não merece porque ele é justo. Ele está fazendo isso por nós. Ele está morrendo no nosso lugar. E Deus abençoe você. Continue no estudo da palavra de Deus. Semana que vem nós vamos ver o que acontece depois da morte de Jesus. Porque não termina aqui. Junto com a morte tem que haver também a ressurreição. E esse é o tema da próxima lição. Até lá, Deus abençoe você. Tchau.